Vontade do Caos. Capítulo 233. Encontro de Deus. Expor Deus a Selene. Eu estava saindo de um portal que eu havia criado. Depois que passei o portal se fechou novamente. O lugar onde me encontro é no topo de uma grande montanha onde o piso é feito de mármore em formato circular e há muitas estátuas diferentes ao redor nas bordas do círculo. No centro não há nada além de uma mesa redonda com 10 lugares. Depois que cheguei, 2 outros portais se abrem. Um portal onde 2 garras cortam o espaço e rasgam um caminho mostrando energia prateada dentro. Um homem que aparenta estar na casa dos 40, tendo 2 metros de altura e um corpo musculoso sem camisa e com a pele branca aparece. Ele tem cabelos brancos curtos, orelhas de lobo, um rabo de lobo solitário e olhos dourados. O homem tem várias cicatrizes por todo o corpo. O segundo portal é criado com o espaço começando a ondular formando um círculo. Então sai uma mulher de cabelos e olhos dourados usando um vestido branco liso que contrasta com sua pele negra. Ela tem asas de borboleta douradas brilhando nas costas. Vocês chegaram juntos desta vez. Faz um tempo, Fenrir. Como você está? Aine. Estou entediado. Já faz um tempo desde que tive uma boa briga. Fenrir. Vai lutar com um dos outros deuses que gostam de lutar. Todo mundo anda ocupado ultimamente, inclusive eu. O mundo está quieto há muito tempo. Sabemos que essa calmaria não vai durar muito mais. Fenrir, como um deus menor, você não tem muito o que fazer. Para mim, tem sido muito mais ocupado, especialmente desde que encontrei meu campeão. Aine, está na hora. Você é muito exigente. Você deveria ter escolhido há muito tempo. Fenrir. Eu estava procurando alguém com potencial e uma boa personalidade, então demorei um pouco. Aine, como é essa fada? Fenrir, alguém muito parecido com Aine quando ela era mais jovem, em seus primeiros séculos. O que? Que tipo de monstro assassino está solto no mundo agora? Fenrir, seu cachorro imundo. Aine cria uma espada de energia colorida e tenta cortar Fenrir. Mas ele consegue se esquivar deixando apenas um leve arranhão no peito e um corte no próprio espaço por onde passou que se fecha logo depois. O que você está fazendo atacando alguém assim? Fenrir, como você se atreve a falar sobre meu campeão assim? Se alguém ouvir isso, eles vão pensar que eu era algum tipo de monstro horrível naquela época. Aine, todos os deuses sabem como você era, então pare de bancar o bonzinho, pare de atacar Fenrir também. Mais tarde o deus besta vai aparecer. Você não quer aquele maníaco de combate no seu pé. Você está certo. Aine, obrigado por me defender, Selene. Fenrir, você deve se preocupar consigo mesmo. Esse arranhão vai se transformar em uma nova cicatriz. Uma ferida causada por Aine não cicatriza facilmente. Ele merece. Aine, você está tão animado como sempre. Enquanto conversávamos ouvimos uma voz que parecia vir de todas as direções. Então olhei para o céu onde uma esfera dourada com uma faixa vermelha no meio é como o sol. Quanto tempo você vai ficar aí? Desça aqui também. Foi você quem nos chamou. Você está sempre procurando fazer aparições ousadas e exageradas. Akatoshi. Aine. Logo o céu escurece quando esse sol estranho é coberto por algo grande, ou devo dizer quando Akatoshi pisca o olho. Então esse olho desaparece e um grande sol vermelho está no céu em seu lugar. Então uma pessoa parece descer do céu lentamente. Esta pessoa é um menino de cerca de 15 anos. Ele tem 5 pares de asas gigantes, tem cabelos pretos, olhos dourados, 3 grandes chifres de cristal dourado na cabeça parecendo uma coroa e pele branca. Ele está vestido com uma roupa simples, uma camiseta branca, uma calça preta comprida. Ele tem um sorriso muito feliz no rosto mostrando todos os seus dentes afiados que são capazes de destruir planetas inteiros. Se vocês não fossem deuses, isso teria assustado vocês. Vou fazer isso com um mortal mais tarde. Vai ser divertido. Akatoshi, você vai assustar alguém até a morte se fizer isso com um mortal. Você parece feliz, Akatoshi. Algo aconteceu. Fenrir, é assim tão aparente? Akatoshi, o que aconteceu é que um de seus descendentes agora está livre. Aine, que? Como você sabe disso? Fenrir, a filha do dragão negro e do espírito da lua. Aine sabe disso porque ela estava cuidando do meu filho. Como eu poderia não vigiar aquele lunático, já que ele inventou um plano tão louco? Além disso, eu tinha que me certificar de que a transferência do berço das fadas para uma masmorra iria correr bem. Aine, seu filho realmente fez algo muito bom.
Dravos está louco de felicidade também. Ele fez uma promessa ao espírito da lua no passado. Agora ele está contando tudo ao espírito da lua nova. Akatoshi, como está o dragão negro? Você já deve ter contado a ele, certo? Ele ficou muito feliz. Aquele idiota fez muito estrago na época. Balder ficou furioso. Akatoshi, você diz isso, mas ele ficou mais furioso com você que você destruiu seu reino divino em um acesso de raiva. Isso também aconteceu. Eu tinha esquecido. Minha memória não é tão boa quanto costumava ser. Akatoshi, se Baldur descobrir que ela não está selada, ele pode querer ir atrás dela novamente. Fenrir. Quando Fenrir disse isso foi como se o tempo tivesse parado. Os céus ficaram vermelhos e o próprio espaço tremeu e começou a rachar por milhares de quilômetros em todas as direções. Tudo isso foi causado apenas pela sede de sangue de Akatoshi. Seus olhos, uma vez divertidos e felizes, agora só refletem morte e destruição sem fim. Acalmar. Akatoshi, com minhas palavras. Akatoshi se acalma e me olha sério antes de voltar para o rosto relaxado com um grande sorriso. O céu também ficou azul e o espaço se conserta. Sinto que quase me perco em minha raiva. Obrigado por me acalmar, Selene. Akatoshi, eu sei como você se sente, mas tente não perder a calma. O que Fenrir disse pode realmente acontecer. Aquele idiota do Baldur, quando ele vai entender que sua ideia de justiça e as crenças que ele ensina a seus crentes nunca funcionarão, ele ficou cego por sua arrogância. Akatoshi, desta vez não vou dar chance a ele. Se ele fizer uma jogada terá que enfrentar as consequências. Akatoshi, já era hora de você dizer por que nos chamou aqui, não é? Akatoshi pousa e se senta na mesa redonda enquanto nos convida a sentar também. Eu só queria dizer que já falei com Dravos. O espírito da lua e o dragão negro não interferirão com seu filho Zenos, o meu descendente. Akatoshi, eu não vejo o dragão negro aceitando isso tão facilmente. Fenrir, isso porque ele não aceitou. Foram necessários muitos reis dragões e 2 imperadores para segurá-lo até que ele se acalmasse. Antes de terminar de ouvir o padre que transmitiu minha mensagem, ele já estava tentando voar para longe e procurar sua filha. Akatoshi, isso deve ter chamado a atenção. Sim, mas ninguém sabe por que além daqueles dragões e nós. Akatoshi, não posso culpá-lo por querer ver a filha, mas se ele fizer isso só vai causar problemas para ela. Depois que ele se acalmar ele entende isso também. Akatoshi, pena que Dravos já tem uma campeã, senão ele poderia escolhê-la. Qual é o nome dela mesmo? Aine. Zenos a chamou de Nyx. Um bom nome. Akatoshi, ela agora é o espírito contratado de Zenos. Além de ser uma masmorra viva, gosto da ousadia desse garoto. Ele está indo bem. Fico feliz que ele esteja trilhando seu próprio caminho fazendo coisas malucas como essa. Akatoshi, eu também. Esse tipo de coisa maluco o torna imprevisível. Mas esse tipo de coisa imprevisível e caótica está deixando cada vez mais atolado em problemas. Aine. Ao contrário de você, eu não observei ele ou meu campeão de perto. Você tem que deixá-los enfrentar suas próprias dificuldades. Só assim eles crescerão e se tornarão mais fortes. Fenrir, eu tenho tentado fazer isso, mas tem sido divertido ver como ele faz as coisas. Alguém como ele vai ser bom para este mundo. Tempos difíceis estão por vir e ele vai se envolver em muitas coisas, goste ou não. Akatoshi, se no passado ou agora, ele nunca consegue viver uma vida tranquila. Isso é impossível para ele. Akatoshi, ele é um ser irregular, como um ser cuja própria existência define o caos. Ele nunca conhecerá a paz, mas ainda pode criar um lugar seguro e caótico para viver. Não é para isso que você o preparou, Selene. Akatoshi, estou apenas dando a ele as ferramentas de que ele precisa, mas essa é toda a sua conquista. Alguém como ele atrairia as pessoas de uma forma ou de outra. Aine, falando nisso, diga a Dravos para ensinar seu descendente como criar um berço espiritual. Será útil para ele no futuro. Tenho certeza que Dravos também apreciará. Aine, Zenos não vai aceitar isso. Só não é uma opção para ele. Uma recompensa tão grande que ele não será capaz de dizer não. Fenrir, o que Fenrir disse parece bom. Falarei com Dravos mais tarde, já que ele não pode vir desta vez. Akatoshi, agora eu tenho que falar com você sobre os deuses malignos. Parece que muitos deles estão fazendo movimentos estranhos e se tornaram mais ativos nos últimos anos. Avise seu povo para ter cuidado. Akatoshi, Selene e eu encontramos um que estava de férias. Ele parece estar preso em um determinado lugar. Eu coloquei Zenos para ajudar a lidar com este servo do deus maligno.
Se matar seu principal crente irá enfraquecê-lo ainda mais. Então meus reis das fadas podem fazer o descanso. Anne, eu também queria ajudar, mas se meus crentes fizerem uma mudança, atrairá muitos olhos para aquele continente. Vou deixar para você então, deusa das fadas. Akatoshi. Depois disso, começamos a compartilhar informações sobre o que vem acontecendo enquanto esperamos a chegada de outros deuses. Vontade do Caos. Capítulo 234. Indo para a Cordilheira Pessoas Nix. Desde que me libertei daquele selo, o mestre foi a primeira pessoa que conheci. Foi ele quem me libertou e me permitiu renascer como eu mesmo. O mestre me deu um corpo imortal e potencial ilimitado. Estar na sombra do mestre me permite senti-lo o tempo todo enquanto estou cercado por seu poder. Esse corpo ainda me é estranho, mas aos poucos consegui me acostumar a movê-lo. Quando chegamos à cabana no meio da floresta, pude conhecer as pessoas que o mestre descreveu como sua família. São todos empregados ou servos do mestre, mas a maneira como se comportam não coincide com isso. De todas essas pessoas, a mais estranha é a fada com o nome de Layla. Sua aparência tem muitas características parecidas com a do mestre. Ela é a fada contratada do mestre e tem um vínculo forte com ele, assim como eu. Layla parece um pouco estranha, mas é fácil de conversar e divertida. Mas quando ouço as coisas que o mestre fala sobre ela, acho que essa personalidade divertida esconde muito perigo. O mestre aproveitou um momento em que éramos só ele e Layla para saber mais sobre mim. Ele parecia interessado em me conhecer melhor, então contei a ele sobre meu passado. Foi triste lembrar o que aconteceu naquela época. Se eu pudesse, eu corria para meu pai e minha mãe para mostrar que estou bem agora. Mas eu sei que não posso fazer isso. Antes de tudo, preciso de informações. Preciso saber quanto tempo fiquei preso naquele selo. Preciso saber o que aconteceu com meus pais naquele dia e preciso saber onde estou. O mestre disse que uma de suas filhas deve saber de alguma coisa. Parece que ela era alguém de alto escalão dentro da Igreja da Luz há alguns séculos. Então, quando vi que todos foram dormir, mas ela ainda estava acordada ajoelhada do lado de fora da cabana, achei que seria um bom momento para conversar, só eu e ela. Espero não estar te interrompendo. Saio de uma sombra na parede da cabine e caminho até ela, que se levanta calmamente. Eu estava apenas fazendo algumas orações para a deusa Selene. Eu estava orando por uma viagem segura ao nosso destino. Vanessa, sobre o que você quer falar, suponho que ainda há muito que você não sabe. Sinta-se à vontade para me perguntar qualquer coisa. Vanessa, conversei com o mestre mais cedo, contei minha história e ele disse que eu poderia ir até você para obter algumas das informações que quero saber. Fico feliz em responder se souber de alguma coisa. Por que não sentamos naquelas pedras ali para conversarmos mais relaxados? Vanessa, tudo bem. Passei um tempo conversando com a Vanessa. Ela foi muito gentil comigo. Primeiro contei minha história para ela. Precisava que ela soubesse dos meus pais para poder descobrir alguma coisa. Ela também me contou um pouco do seu passado em voltar. Parece que sua família não era tão unida quanto a minha, já que seu próprio pai foi quem a caçou depois de fugir da Igreja da Luz. Vanessa pareceu muito surpresa com minha história. Parece que ela sabe alguma coisa sobre isso. Então você é aquele que a igreja chamou de Filho das Trevas. Até hoje a história de como o herói da luz deu sua vida para acabar com o mal é contada dentro da Igreja da Luz. Vanessa, como você se atreve a contar aquela batalha desnecessária e violenta que não tinha motivos para acontecer como se fosse uma história heróica? Não fizemos nada para merecer isso. Atacaram de surpresa. Se não fosse por ter outros dragões e espíritos por perto, tenho medo do que poderia ter acontecido. Eu nunca pesquisei muito essa história. Para mim foi apenas uma das várias histórias que fui forçado a aprender. Mas sinto muito por tudo que você passou. Vanessa, pelas histórias que eu sei, você deve ter sido selado há 4.300 anos ou mais. Vanessa, 4.000 anos. Mais de 4.000 anos se passaram. Faz muito mais tempo do que eu pensava. Como pude ficar dormindo dentro daquele selo por tanto tempo? Você sabe o que aconteceu com meu pai e minha mãe. Lembro-me da última vez que vi minha mãe. Ela estava muito magoada. Suspirar, eu odeio dizer isso, mas o espírito da lua não se recuperou de seus ferimentos. Ela passou por um renascimento espiritual. Vanessa, então minha mãe se foi. Mas você tem pelo menos uma irmã. O novo espírito da lua parece ter procurado em todos os lugares pelo seu selo desde que ela nasceu. Seu ódio pela Igreja da Luz também é bem conhecido.
Vanessa, ela pode ter a alma e as memórias da minha mãe, mas ela não é minha mãe. Talvez você esteja certo e eu deveria considerá-la uma irmã agora, alguém nascido da mesma mãe. Obrigado. O renascimento espiritual é a morte para fadas e espíritos de alto nível. Normalmente o corpo é destruído e a alma purificada renascendo como uma nova alma com um novo corpo. Poderes e memórias são herdados e o ser que nasce assim é considerado filho, ou sucessor de sua versão anterior. Tive sorte, meu renascimento espiritual foi mais uma metamorfose da minha alma do que uma purificação de tudo que sou. Graças a isso ainda sou eu mesmo. Mas isso é graças ao Mestre. Você sabe alguma coisa sobre meu pai? Sim, ele é conhecido até hoje como um dragão maligno e inimigo de toda a Igreja da Luz. Vanessa, depois de matar e devorar o herói da luz naquela batalha, ele feriu a alma do herói de tal forma que ele não pode ascender como servo de Baldur após a morte. Vanessa, isso não é suficiente para essa escória sair com uma alma que ele deve ter ajudado. Não tenho informações sobre isso. Tudo o que sei é que seu pai foi consumido por sua fúria após a batalha. Ele ignorou qualquer dano que sofreu e matou todos os exércitos de elite que o atacaram. Incapaz de se acalmar, começou a voar por 2 continentes durante meses, destruindo todas as igrejas, santuários e templos pertencentes à Igreja da Luz. Vanessa, pelo que ouvi, ele só parou quando um dragão ancestral junto com 3 imperadores dragões conseguiram deixá-lo inconsciente. Vanessa, pelo menos eu sei que ele está vivo. Desde aquela época, as raças do dragão e do espírito tornaram-se hostis à Igreja da Luz. A Igreja, por sua vez, declarou essas raças más e monstros. Vanessa, isso também causou alguma discórdia para as raças dragão e espírito. Parece que os dragões celestiais e os espíritos da luz se dividiram em 2 grupos. Aqueles que estão juntos com a Igreja da Luz e aqueles que são hostis à Igreja da Luz. Vanessa, posso imaginar que essas 2 espécies de dragão e espírito sempre estiveram perto da Igreja da Luz. Seria difícil separar completamente. Sim, mas isso só piorou a situação. Não acho que um dia a Igreja da Luz possa recuperar os laços com os espíritos e dragões novamente. Vanessa, parece que vou ter que ter cuidado se a Igreja me encontrar. Posso acabar causando problemas para o Mestre. Você não precisa se preocupar com isso. Meu pai provavelmente será mais odiado pela Igreja da Luz do que você. Vanessa, porque o Mestre seria mais odiado do que eu. Desde os tempos antigos até hoje, o maior inimigo do Deus da Luz Baldur tem sido a deusa do sangue Selene. Por isso a raça vampira é muito odiada pela Igreja. Vanessa, meu pai, além de ser um patriarca vampiro com resistência leve, ele também é filho da deusa Selene e ajudou a levantar a bênção de Baldur, que era como uma maldição sobre mim. Então ele já marcou um herege por Baldur. Vanessa. Parece que escolhi bem me tornar seu espírito contratado. Esse é o mestre que admiro. Eu não sei por que você está rindo tanto. Isso vai causar muitos problemas ao meu pai. Vanessa, eu não me importo. Isso significa que terei muitas oportunidades de ir contra a Igreja da Luz no futuro. Conversei por horas com Vanessa. Ela me disse que seus 2 irmãos Irine e Irius também são ex-membros da Igreja da Luz. Parece que o mestre está determinado a ir contra eles. Isso é maravilhoso para mim. Na manhã do 2º dia, todos acordaram e se prepararam para sair. Todos estavam de pé e o mestre parece muito melhor. Eu vi beber muitos barris de sangue ontem à noite antes de dormir. Segundo Laila, isso o fez voltar à sua aparência normal, que era muito bonita. Ainda não tive muitas oportunidades de conversar com a maioria das pessoas que servem ao mestre, mas não preciso me apressar, terei uma vida inteira para isso. Depois que todos estiverem prontos, começamos a caminhar em direção à cordilheira com um Gol e um machado Fairy liderando o caminho. Pelo que ouvi, estamos indo para a vila desse Gol para ajudar a combater um necromante que serve a um deus maligno. Desta vez serei forte o suficiente para proteger aqueles que são importantes para mim. Não serei um fardo, alguém que precisa de proteção enquanto outros estão lutando. Com forte convicção e vontade, saio da sombra do mestre e caminho ao lado dele em direção à serra. Vontade do Caos. Capítulo 235. Eclipse da masmorra. Quando saímos da cabana e começamos a caminhar em direção à cordilheira, Nix sai da minha sombra e caminha ao meu lado. Mestre, quanto tempo levará para chegar a esta vila de que você fala? Nix, você não ouviu Jana explicar ontem? Eu estava dormindo na sombra dela. Nix, tudo bem, a vila é bem longe, então viajar a pé levará um mês ou mais.
Não seria mais rápido viajar de avião? Nix, seria. Mas como você espera que façamos isso? Além das fadas e espíritos aqui, apenas Vanessa e eu podemos voar. Sem contar que nem testei as habilidades que adquiri ultimamente por falta de tempo. Você poderia viajar dentro do dungeon enquanto eu vou para esta vila. Nix. Como eu perdi algo tão simples. Agora que penso nisso, um de nós tem que ficar fora do dungeon, não é? Se você está preocupado em ficar preso dentro do calabouço, então você pode relaxar. Mesmo que nós dois entremos no calabouço, você reaparecerá no mesmo lugar em que entrou. Só deixará uma entrada exposta onde estávamos se estivermos ambos dentro do calabouço. Masmorra. Nix, a entrada para uma masmorra é seu elo e âncora para o nosso mundo. Por isso está sempre aberta e não pode ser fechada até a destruição da masmorra. Meu caso é especial, pois tenho uma entrada aberta dentro de mim o tempo todo. Nix, o que é impossível enquanto eu estiver vivo. Sim. Nix, se fôssemos viajar dentro do dungeon com você voando, atrairia muita atenção, certo? Se você está preocupado com a minha forma de dragão, então relaxe, eu posso voar na minha forma humana também. Mas vou ser muito mais lento e meu poder é reduzido. Na minha forma de dragão a viagem será muito mais rápida. Nix, mas pelo que Jana e Dora nos disseram, Farus tem tropas espalhadas por toda a cordilheira. Seria perigoso voar. Então não devemos voar à noite. A visão deles será prejudicada, certo? Layla, não. Os mortos-vivos têm visão noturna. Eles ainda poderão nos ver. Talvez eu possa me camuflar na minha forma de dragão. Minhas escamas são escuras e cristalinas com brilhos de estrelas. Posso passar despercebida no céu noturno se voar alto o suficiente. Nix, é uma ideia muito boa. Eu já tinha imaginado que as tropas de Farus nos notariam no caminho para a vila de Jana. Mas se nos escondermos dentro da masmorra e conseguirmos entrar furtivamente na vila, isso nos dará a oportunidade de um ataque surpresa. Isso se eles não me encontrarem voando. Nix, mas eu não sei como entrar no dungeon. Ainda não tive tempo de ver o que posso fazer como Dungeon Master. Como o Dungeon faz parte de mim, tenho acesso às informações armazenadas, sei tudo sobre o próprio Dungeon. Nix, para começar, o mestre pode abrir um portão para o Dungeon usando qualquer sombra que ele entrar em contato. Só precisamos pensar que ele quer ir para o Dungeon e o portão se abrirá. Se eu estiver fora do Dungeon eu posso fechar o portão, mas se eu estiver dentro da masmorra, o portão ficará aberto até você ou eu sairmos. Nix, acho que entendi. Parece simples, mas vou ter que ter cuidado onde abro esse portão. Enquanto falo com Nix, Layla senta no meu ombro ouvindo tudo. Também notei que Ivan e Diana que estão por perto podem nos ouvir. Eu queria saber mais sobre a masmorra. Eu posso mostrar ao mestre, veja. Nix estende a mão para mim e um cristal sai de seu corpo apenas na metade do centro de sua palma. Então as informações começam a aparecer na minha frente como se fosse algum tipo de holograma. Menor vírgula status da masmorra nome do Dungeon. Dungeon Eclipse mestre da masmorra. Zenos assistente do mestre de masmorras. Nix servidores. 02 tipos de monstros. Linhagens do Dungeon Master Andares. 3 DP por dia. 10 pontos de calabouço. DP. 1.300 almas. SSS. 0SS. 0S. 0A, 0B, 0C, 0D, 0I, 0F, 0G, 0, maior menor opções, loja, bloqueada, invocação especial, bloqueado, construção, remodelação sala do tesouro, trancada, assimilação maior a informação foi claramente descrita na minha frente. Graças ao meu conhecimento de jogo eu pude entender em grande parte o que estava escrito lá. Mas ainda havia muita coisa que eu não conseguia entender. Olho em volta, mas parece que ninguém está vendo. Até lá ela está olhando confusa para a mão de Nix, como se estivesse esperando que algo acontecesse, mas nada acontece. Era para acontecer alguma coisa. Layla, você não pode ver isso, Layla. Veja o que? Layla, só você e eu podemos ver isso, mestre. Nix, tenho acesso às informações do dungeon o tempo todo. Pois o núcleo está dentro de mim, mas você precisa usar o núcleo para verificar essas informações. No nosso caso, você precisa falar comigo para que eu possa mostrar as informações do dungeon. Nix, acho que entendi, mas você poderia explicar mais sobre as funções do dungeon? Claro.
Nix falou: vamos falar sobre isso até escurecer, então vou contar a todos sobre o nosso plano. Passei o dia todo ouvindo as explicações da Dungeon. Layla, que estava no meu ombro o dia todo, também ouvia enquanto Nix falava, mas parece que foi difícil para Layla entender tudo, já que havia muita informação ao mesmo tempo. Consegui entender rapidamente tudo o que Nix estava dizendo, pois pude associar as informações do Dungeon com as informações de vários jogos do meu antigo mundo, mas ainda havia algumas coisas que eram difíceis de aceitar. O que eu pude entender foi que Dungeon Points, DP, são usados para tudo que você faz. São usados para construir ou remodelar um andar, são usados para invocar monstros, são usados para construir armadilhas e são usados para comprar itens. Pelo que Nix falou, pude entender que os Dungeon Points, DP, não são algum tipo de moeda, mas sim uma representação da energia acumulada dentro da dungeon convertida em números para facilitar meu entendimento. Parece que uma masmorra absorve mana, ki, energia espiritual, vitalidade, etc. Um Dungeon pode absorver tudo isso e transformá-lo em sua própria energia, que são os Dungeon Points, DP. Parece que todo feitiço, habilidade ou energia que emana de uma pessoa enquanto está dentro do Dungeon pode ser absorvido para se tornar Dungeon Points, DP, mas não apenas energias. O Dungeon pode devorar o sangue derramado dentro dele e também pode devorar cadáveres de pessoas ou monstros para se transformar em Dungeon Points, DP. Nix também disse que matar alguém dentro do Dungeon dá muitos pontos de uma vez. Ela também disse que quanto mais forte a pessoa dentro do Dungeon, mais Dungeon Points, DP, serão ganhos enquanto permanecer dentro do Dungeon e mais pontos serão obtidos. Ganha-se essa pessoa ou monstro morrer dentro da masmorra. Além disso, parece que os monstros invocados pelo Dungeon não dão Dungeon Points, DP, para o Dungeon, e suas mortes também não dão DP. Somente quando o Dungeon devorar seus cadáveres ele ganha algum DP. Parece que existem várias maneiras de convocar um monstro. Posso convocar diretamente os monstros que serão a primeira geração e não terão capacidade de reprodução. Além disso, parece que eles não terão uma alma completamente sob controle do Dungeon. Eles terão apenas uma mente simples e um forte instinto que combina com o tipo de monstro. Além disso, há uma convocação especial que é para monstros variante unique. Eles são mais caros para convocar, mas são mais fortes. O único problema é que parece que os monstros sem alma não têm potencial e, portanto, não são capazes de evoluir. Nix me explicou que o calabouço é capaz de armazenar as almas de quem morreu dentro do calabouço. Essas almas podem ser usadas de duas formas. A primeira é liberar as almas em troca de DP, que será calculado com o poder e potencial que a alma tem. A segunda maneira é usar essa alma durante uma invocação especial. Isso é semelhante a uma reencarnação forçada. Também parece que eu poderei escolher manter as memórias da alma ou não. Não importa o que eu escolha, a monstro ainda será completamente leal a mim. Isso porque ele não será a pessoa de quem essa alma se originou. Ele só terá suas memórias, que podem permitir que ele herde algumas ou todas as suas habilidades. Nix disse que monstros sem alma não podem deixar o Dungeon em situações normais. Isso só acontecerá se o Dungeon estiver superlotado. Então uma onda de monstros acontecerá, forçando os monstros a deixar o Dungeon. Parece que apenas monstros com alma podem entrar e sair do Dungeon, mas isso não diminui sua conexão com o próprio Dungeon. Uma coisa que descobri conversando com Nix foi que eu não posso escolher o monstro em um especial para invocar normalmente. Se eu quiser um tipo específico de monstro, eu tenho que comprar um determinado item na loja para isso. Nix disse que a loja me permite comprar materiais de monstros de Dungeon, Crystal Cards referentes a monstros de Dungeon ou pessoas que morrem dentro do Dungeon, ingredientes como ervas mágicas ou medicinais, metais, etc. Parece que o Dungeon também tem uma sala do tesouro, que é onde todos os itens dos monstros e pessoas derrotados serão armazenados quando seus corpos forem devorados pelo Dungeon. A função de assimilação do Dungeon também deve ser bloqueada. Mas Nix disse que aproveitou o momento da criação do Dungeon para assimilar a mansão e as terras ao redor no Dungeon, o que tornou a função desbloqueada desde o início. Ela disse que esta função ajuda a assimilar monstros, construções e lugares dentro da masmorra, mas existem requisitos que devem ser atendidos para isso. Nix também me informou que alguns dos recursos do Dungeon estão bloqueados até que eu cumpra certos requisitos.
Mas ela não sabe o que são e foi assim que passamos um dia inteiro com ela me ensinando sobre dungeons. Vontade do Caos. Capítulo 236. Viagem tranquila. O dia estava começando a escurecer. Encontrei um lugar agradável onde todos podemos parar e descansar, onde há algumas árvores velhas caídas e podemos nos sentar. Eu quero dizer a todos como vamos viajar agora. Então, depois que todos nos sentarmos e começarmos a beber água enquanto comemos alguma coisa, eu conto a eles sobre todos indo para o dungeon e deixando Nix viajando durante a noite. Essa é uma boa maneira de as tropas de Farus não notarem nosso grupo. Estamos com muita gente agora e seremos descobertos mais cedo ou mais tarde se formos a pé. Além de demorar mais se formos a pé, posso chegar lá muito mais rápido voando. Nix, eu ouvi vocês falando, então eu também ouvi seu plano, mestre. Eu concordo. Diana, como eu estava perto também ouvi você. Meu único problema com seu plano é que ainda precisaremos de um guia para chegar à vila. Ivan, Dora, que também sabe voar, será a guia de Nix. Ela indicará direções e também conhecerá lugares onde Nix pode parar e descansar no caminho. Por mim tudo bem. Dora. Enquanto todos conversávamos sobre como iríamos viajar para nosso destino, percebi que quase ninguém ficou surpreso quando falei sobre a masmorra. Talvez Elsaris tenha escutado minha conversa com Nix o dia todo e tenha alertado seus filhos de alguma forma, já que ela não mostra nenhuma reação. Quando apresentei Nix quando chegamos à cabana alguns dias atrás, eu disse a todos que ela era minha nova contratada espírito. Além do meu grupo que já sabia o que iam fazer em Valencity antes de partir, Elsaris e seus filhos não sabiam o que eu ia fazer. O mesmo vale para Jana e sua fada das sombras, Dora. Jana foi a única que ficou paralisada pelo choque das coisas que eu disse. Foi engraçado vê-la imobilizada com a boca aberta e me olhando com um olhar confuso. Eu tive que levar algum tempo para tentar acalmá-la. Sua fada parecia surpresa e confusa também, mas ela aceitou mais facilmente do que eu esperava. Depois que Jana recobrou a consciência, comecei a explicar o plano novamente. Dessa vez Jana prestou mais atenção no que eu estava dizendo. Estava escrito em seu rosto que toda essa situação era surreal para ela, mas eu a fiz dizer-se o que ela estava dizendo o trabalho e ela disse que havia uma boa chance de chegar à aldeia sem ser incomodado. Você realmente é alguém estranho, criando uma masmorra que você pode levar para onde quiser. Isso é algo que poucos foram capazes de fazer ao longo dos tempos. Elsaris, se alguém descobrisse que você conseguiu fazer isso, então exércitos seriam enviados para acabar com você. Então faça o seu melhor para esconder isso, mestre. Ivan, além dos reinos que gostariam de exterminar você, também haverá pessoas que vão querer controlar ou usar você de alguma forma. Elsaris, certamente será perigoso, não importa que tipo de pessoa venha atrás de você, pai. Vanessa, então certifique-se de não sair falando tão casualmente sobre o dungeon como você fez hoje. Lembre-se que você nunca sabe quem pode estar ouvindo. Vanessa. Ouvir os outros dizendo quão perigoso será se os outros souberem sobre o dungeon Onyx me fez ver o quão irresponsável eu tenho assumido. Os únicos riscos que considerei foram os que sofri ao criar o dungeon e liberar Nyx. Nunca parei para pensar sobre isso, as consequências sobre os outros descobrirem o que eu fiz. Você já é alguém que chama a atenção das pessoas erradas por onde passa. Se não tomar mais cuidado vai ser perigoso tanto para você quanto para os próximos. Elsaris, o que você quer dizer quando diz que eu chamo a atenção das pessoas erradas? Além de sua aparência que atrai atenção em si, você tem muitos segredos que fazem de você um ser misterioso. Então haverá pessoas que tentarão desvendar esses segredos de todas as maneiras possíveis. E quanto mais conhecido você se tornar, tudo ficará só se tornam piores. Elsaris, o que ela diz, infelizmente, faz muito sentido. Enquanto todos falavam e eu começava a me preocupar cada vez mais com o futuro depois de ouvir o que todos diziam, Freya e Karina serviam vários tipos de frutas cortadas para todos comerem. Aproveitei esse tempo enquanto todos estavam fazendo uma pequena pausa para testar junto com Nyx como abrir e fechar o portão da masmorra. Você só quer abrir o portão e imaginá-lo saindo de sua sombra ou de uma sombra conectada à sua. Nyx, tão simples como isso. Sim, agora teste um pouco. Nyx, foi estranho ver esse portão estranho saindo e entrando pela minha sombra, principalmente por causa do formato desse portão. Toda vez que eu abri o portão uma cabeça de dragão igual a de Nyx sai da sombra. Essa cabeça é feita de preto cristal,
Então a cabeça aparece, a boca se abre mostrando uma abertura de 5 metros de altura cheia de dentes afiados dentro da boca e com um redemoinho de escuridão onde seria a passagem para a garganta. Foi uma visão estranha e bizarra. Por um momento me lembrou a entrada da Griate serpente do Dungeon, que era semelhante, mas a cabeça do dragão era muito mais realista e feroz. Se não fosse por Nyx ao meu lado em sua forma humana, estaria pensando que aquela cabeça era Nyx abrindo a boca. Parece muito com você. Foi ideia sua ou eu fiz sem perceber? Infelizmente a entrada do Dungeon é criada automaticamente levando em consideração as características individuais do Dungeon. Se eu pudesse escolher eu mudaria, pois é um pouco constrangedor para mim, mas impossível. Nyx, a única coisa que foi minha decisão foi o último andar do Dungeon. Nyx, o que você fez? O andar de cima é onde fica a mansão e o berço das fadas. Enquanto a masmorra estava em processo de criação e você fez a masmorra similar à mansão, pensei em criar um ambiente mais confortável, então construí um céu falso com a capacidade de mudar ao longo do tempo semelhante a onde a masmorra está localizada atualmente. Nyx, por exemplo, agora à noite lá dentro quando os 3 sóis nascem de manhã lá fora, um único sol nascerá no último andar da masmorra, além de eu ter feito a floresta inteira. Nyx, mas isso não foi de graça. Gastei muito DP que consegui absorvendo a energia da barreira que Irina havia feito. Nyx, por que você não mencionou isso antes? A reconstrução do último andar acabou esta manhã, então eu falei sobre levar todos para dentro da masmorra com você hoje. Nyx, é por isso que você só tem tanto DP agora. Nyx, a quantidade de DP que obtemos aumenta apenas por estar dentro do Dungeon. Sim. Não será tanto quanto ganhamos enquanto a pessoa está lutando ou quanto a pessoa morre, mas ainda é melhor que nada. Nyx, isso será suficiente. A quantidade de DP também aumentará com base na força da pessoa ou monstro. Sim. Nyx falou então, com todas essas pessoas fortes vivendo nesta mansão todos os dias, vamos conseguir muito DP, certo? Isso é bem possível para a maioria. Mas aqueles que têm um vínculo forte com você como Lyle eu não vou ganhar nenhum DP. O mesmo vale para você que é o Dungeon Master. Nyx, tudo bem. As emoções fortes fazem mais energia auravasa da pessoa também. Então leve isso em consideração no futuro. Nyx, ok. Acho que descobri como abrir e fechar o portão. Vamos encontrar os outros agora e entrar na masmorra. Eu e Nyx vamos para os outros. Então Nyx abre um portão igual ao meu da sombra dela. Todos entram no Dungeon sem hesitar, exceto Jana e Dora. Eles pareciam assustados no começo, mas Layla basicamente os puxou para dentro sem pensar muito. Escolha. Nyx ficou do lado de fora do Dungeon. Não podia deixar um portão aberto e na floresta sem ninguém por perto para assistir. Então depois que todos entraram Nyx fechou o portão. Depois de entrar no Dungeon pela primeira vez, notei que parece apenas uma sala segura normal. Com exceção de que o cristal no meio da sala tem a forma de uma estátua de Nyx em sua forma de dragão e o cristal é de cor preta. Com brilhos de várias cores no interior como as escamas de Nyx que se assemelham a estrelas. Que bela estátua! Jana, tão fofo. Ibuki, esta não é uma estátua simples. A cabeça do dragão é semelhante ao portão da masmorra. Erika, este deve ser o cristal na sala segura. É melhor nos registrarmos nele antes de continuar. Diana. Enquanto todos estavam indo em direção ao cristal, inclusive eu, uma voz sai da minha sombra. O mestre não precisa se registrar. Na verdade, ele pode se teletransportar para qualquer sala segura na masmorra. Nyx, você também entrou? Você não deveria esperar lá fora. Estou do lado de fora. Estou apenas transmitindo minha voz através de sua sombra, mestre. Nyx, eu também esqueci de mencionar que ainda não há monstros ou armadilhas no Dungeon. Então não se preocupe. Nyx, depois de ouvir o que Nyx disse os outros registraram no cristal e começamos a explorar o primeiro andar. De alguma forma eu senti que já sabia tudo aqui e enquanto caminhava rapidamente verifiquei as escadas como se já soubesse onde elas estavam. Depois disso continuamos até chegarmos ao último andar. Os 2 primeiros andares eram redes de cavernas subterrâneas, mas assim como Nyx havia me dito antes, o terceiro andar era uma floresta. Depois de entrar na floresta segui uma certa direção com os outros seguindo e eu verifiquei a mansão no meio do andar. Era exatamente o mesmo de antes. Os espíritos infantis e fadas ainda estavam voando alegremente pela mansão. Depois de confirmar que a mansão era a mesma,
Dora saiu do dungeon junto com a Layla para se juntar a Nyx. Dora guiara a Nyx enquanto ela está voando pela cordilheira. Vamos fazer uma viagem relaxante e tranquila desta vez. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.